Eu sou a Imaculada Conceição. Eu não te prometo a felicidade nesse mundo, mas a felicidade do céu. Essas belas frases são de quem? Nossa De Senhora Nossa de Lourdes, Senhora. as aparições de Lourdes, a Santa Bernadette. Essas duas serão nossas santas de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, paz e bem para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. O vídeo de hoje é duplamente especial. A primeira especialidade, digamos assim, porque estamos falando de Nossa Senhora, a maior de todas as santas. Então, é sempre bom falar de Nossa Senhora, isso já traz um motivo especial. O segundo motivo especial é que eu trago aqui comigo, prontamente aceitou esse convite de gravar esse vídeo, o meu padrinho, Rafael. Ele não mora no Brasil, é por isso que vocês estão vendo esse vídeo assim um tanto quanto diferente. E hoje vamos falar das aparições de Lourdes, né? E aí a gente entra na história de Nossa Senhora enquanto aparecendo ali para Santa Bernadette, né? Mas antes da gente entrar na vida, assim, primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer muito a você, Rafael, e relembrar, né? O Rafael, assim, ele na minha caminhada de espiritualidade tem um papel muito importante, porque foi ele o catalisador, assim, aquele que primeiro chamou, né? E eu não sei se você vai lembrar isso, mas eu lembro muito bem. O meu primeiro contato com a igreja, de uma maneira um pouco mais séria, né? Porque eu sempre acompanhei meus pais nas celebrações da Eucaristia, como se isso não fosse sério, mas assim, a primeira caminhada para um trabalho pastoral foi o Rafael que trouxe, né? Então, isso então faz 15 anos, né? Pensa, em 2005, né? 2004 ou 2005, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi o Rafael que me encaminhou ali uma ficha do Renascer e falou, eu trouxe uma ficha do encontro para você fazer no fim de semana. E eu confesso que no auge da minha adolescência, né, eu virei e falei assim, aliás, não falei nada, né? Eu sorri e falei muito obrigado. Mas pensei comigo, não é possível. Sério mesmo que eu vou ter que ficar um fim de semana todo numa casa de encontro, com coisa de igreja, né? E diversas portas foram abrindo depois disso. Um começo de um trabalho pastoral que teve altos e baixos, teve momentos acalorados, momentos muito gelados, né? E um reforço especial, assim, uns 2, 3 anos atrás. Mas, assim, tem um papel fundamental, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, e é por isso que eu trago aqui hoje para falar um pouquinho sobre as aparições. Obrigado, Rafael. Obrigado você pelo convite. É muito gostoso, sabe, ouvir essas palavras. Eu também tenho, sei lá, tenho uns 20 anos que comecei a levar a sério assim com você. Eu acho que o que a gente quer dizer com isso é quando a gente vai espontaneamente, já não mais convidado ou empurrado pelos pais, né? Quando a gente adere e passa a gostar, fazer aquilo como um prazer e não como obrigação, né? Então, tem aproximadamente 20 anos, foi uma caminhada longa, começou lá em Anápolis, onde eu nasci, onde meus pais continuam, e seguiu. Depois me mudei para São Paulo, a gente fez um trabalho pastoral lá, onde você foi muito importante também, foi participar das primeiras reuniões. Eu me lembro da luta para conseguir alguém para tocar e tal. Então, tive um suporte enorme seu. E seguimos, e hoje com orgulho, né? É muito bonito. A gente sou seu padrinho, fui convidado por você para ser seu padrinho de Crisma, sou seu padrinho de Crisma, e é lindo ver esse trabalho de evangelização continuar, né? Hoje moro aqui na Suíça, estamos com a família aqui já há 1 ano e alguns meses, e vivenciando uma realidade diferente. A gente falou um pouco antes, né, de gravar o vídeo, de uma reinserção em comunidade, um processo novo, mas com fé em Deus a gente vai conseguir continuar isso por aqui também, com a intercessão de Santa Bernadette, com a graça de Nossa Senhora de Lourdes, que eu te confesso que fiquei com muita vontade de visitar Lourdes, agora que eu estou tão pertinho. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos para o Vamos lá. nosso vídeo, sem mais puxação de saco, vamos entrar aí na vida
A começar, não tem como a gente falar das aparições de Lourdes sem a gente contextualizar antes a vida de Santa Bernadette. Uma vida extremamente sofrida, uma vida difícil, uma vida, para não usar, acho que não tem outra palavra, mas uma vida desgraçada. Sim. Se a gente for pensar, assim, talvez com os olhos de hoje. E até isso, se a gente volta e faz a menção à frase que foi falada, eu não te prometo felicidade nesse mundo. Felicidade nesse mundo, Santa Bernadette não teve mesmo. E ainda assim procurou lutar. Né? É impressionante a gente fazer essa análise da fé dos santos. Né? O santo ele não está preocupado muito com agora. Ele está preocupado com o que vem depois. E Nossa Senhora deu esse aval para Santa Bernadette. Não, é maravilhoso. A Santa Bernadette experimentou como família as humilhações mais profundas, né? As falsas acusações, teve o pai preso injustamente, tinha experimentado de uma relativa... não vamos nem falar de riqueza, mas de uma vida normal, e depois teve uma queda, então afundou na pobreza, viveu de maneira miserável, realmente miserável. Miserável. E assim, não só uma pobreza material, mas uma pobreza educacional também, né? Uma pessoa ignorante, mal sabia falar o francês, porque Lourdes é ali na França, mas se conversava em dialetos ali, dialetos locais, e ela não dominava com profundidade o francês. Mas essa história começa um pouco antes, né, Rafael? Começa ali com o avô dela, certo? O avô dela era um moleiro. E você me pergunta o que é um moleiro, né? Uma pessoa que trabalha ali no moinho. Isso a gente está falando... eu acredito aí no comecinho do século XIX, ali para os idos de 1800. O vô dela morre, deixa a avó dela viúva, com um monte de filhos para cuidar, enfim, sem ter ali muito propósito, né? E aí o que a avó, no desespero, faz? Ela queria arrumar pelo menos um marido para a filha mais velha, e arruma um homem chamado Francisco, que vem a ser depois o pai de Bernadette, né? E o Francisco, ele não se engraça com a filha mais velha, ele se engraça com que seria a mãe de Bernadette. Os dois se casam ali, eles assumem o negócio do moinho do avô, mas não eram tão bons de gestão assim, tão bons empresários, né? Você está sendo caridoso, hein? Eles eram muito ruins mesmo, eram né? muito ruins mesmo. A gente tem que olhar também um contexto de revolução industrial. Então, os elementos, os mecanismos, eles estavam passando por uma modificação. É o que a gente poderia chamar hoje de indústria 4.0, né? Que tem a gestão de dados entrando, digamos assim. A gente passa hoje, a questão da internet revolucionou um pouco também, da informação em tempo real. Naquela época, as pessoas estavam entrando num contexto de revolução industrial e quem não sabia... lidar viver com a transformação, isso, né? E não foi diferente para ele, né? Então, ali, Luísa, que era a mãe de Bernadette, e o Francisco casaram numa condição ali que depois veio a se transformar num mundo de pobreza intensa, né? Mas não se deram bem nos negócios, né? E aí, Bernadette vem nesse contexto, né? Ela nasce dentro desse contexto familiar, com alguns agravantes, né? Porque além de ter nascido numa situação econômica difícil, nasceu muito doente. Bernadette já desde pequena já padecia de doenças de asma. Nunca foi uma menina que gozou de 100% da plenitude da saúde. Então, com certeza, pelas dificuldades que teve na infância, com problemas de desnutrição, ela não teve um desenvolvimento que era um desenvolvimento padrão infantil para as outras meninas daquela época, até comparado com a irmã, né? Com as meninas da época. Era uma menina muito subnutrida. Eu a imagino assim, sabe? Uma menina muito frágil. Extremamente frágil. Exato. Frágil. E assim, a gente tem que pensar também que é o seguinte, ela nasce, e quando ela nasce e a mãe está amamentando ela, a mãe sofre um acidente, né? Tem ali umas queimaduras que a impedem de continuar amamentando. Ela vai, então, encaminhada para uma senhora, né? Uma senhora que tinha tragicamente perdido o filho, pequeno também, e essa senhora serve como ama
de leite para Bernadette. E ela tenta ensinar o catecismo para Bernadette também, né? Só porque, assim, não conseguia entender o francês, né? Ela não conseguia compreender, tinha uma dificuldade, uma barreira das línguas ali para a catequese de Bernadette. E aquela senhora, muito rude, manda ela de volta para casa. Quando ela retorna para a família, aí a coisa tá preta mesmo, porque, assim, o pai foi se dando mal nos negócios, já tinha trabalhado até fazendo serviço braçal no moinho, né? Um serviço que um boi poderia fazer ali com mais força, ele se oferecia para fazer, se acidentou, machucou o olho, e tudo isso fez com que ela voltasse. Na época, eles chegaram a ficar desabrigados, estavam morando de favor numa casa, e ela volta então para casa e volta doente, né? Volta contraiu uma cólera. A gente olhando um pouco a história de Santa Bernadette, além dos relatos que a gente leu e estudou, eu consigo imaginar assim, quantas vezes ela deve ter ouvido frases do tipo: você não serve para nada, você é muito burra, nossa, não sei porque eu estou perdendo meu tempo com você. Porque quando a gente vai analisar, eu sempre faço isso com tudo, quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto de trazer isso para uma realidade, não extrapolando a realidade ali da leitura, mas tentando imaginar isso para ter um contexto mais concreto. Então, imagino o quanto ela foi agredida verbalmente por isso, sabe? Pela sua ignorância, e ela, por tudo que a gente pôde ver na sua vida, ela sempre acolheu isso de maneira doce, né? As humilhações e talvez até o abandono, vamos dizer assim, que ela eventualmente poderia se sentir, não se converter em revolta, né? Ela continuou doce, o que é interessante para uma menina, né, de 13 para 14 anos, viver isso, não ter isso, não se transformar num adolescente revoltado. Com certeza, com certeza. E assim, eu acho que Deus, e principalmente com a intercessão de Nossa Senhora, ela já vai preparando o caminho ali dessas crianças para ter esse acolhimento, para escutar tudo isso e falar, e dar uma certa esperança, né? Ela vivia naquele contexto, veja que ela para o tratamento dessa cólera que arrumou, que ela contraiu, o tratamento era esfregar na parede até as costas ficar em carne viva, né? Uma certa medicina maluca daquela época, né? E ela fica asmática depois, assim, já tinha aquela fragilidade, já tinha aquela ignorância, né? E aí, teologia, assim, conhecimentos teológicos zero, sabia rezar o terço e só, né? Não tinha conhecimento de nada. Sem meditar os mistérios, né? Sem meditar os mistérios. Rezava o terço com o coração do Pai Nosso e Ave Maria, e alguns relatos que ela conseguia rezar o Glória, mas ela não conseguia meditar os mistérios. E aí, para quem que Nossa Senhora vai se revelar? É para os grandes, né? Não. É para esse tipo de gente, né? É para uma pessoa pobre, sem conhecimento, maltratada. É assim que ela se revela. E tudo isso começou naquela manhã que eles tiveram que buscar lenha na floresta. E por que eles foram buscar lenha? Porque a lenha que tinham pegado no dia anterior tinha sido usada para comprar comida, porque não tinha pão. Então venderam e saíram então para a floresta para pegar pão. E aí acontece o que seria a primeira aparição. Sim, foi o primeiro grande encontro que a gente vê nos relatos da aparição de Lourdes. A gente vai falar aqui no vídeo, uma sequência de encontros. Então, ela sai com a sua irmã e com a sua prima, uma amiga. É uma amiga, né, da irmã? Com a sua amiga, vão as três buscar a lenha. Era inverno, ali a gente está falando do mês de fevereiro, aqui na Europa. Então, é um dos meses mais frios, né? O final de janeiro, começo de fevereiro, é um dos períodos mais frios do inverno. E ela, asmática, sai com as irmãs, com a irmã e com a amiga, que vão na frente, né? E tem que atravessar um riacho, um pequeno riacho. As duas passam na frente,
ela usava meia, estava de sandália e de meia por causa da asma, e aí ali um pouco com medo de molhar a meia e tudo, ela fica para trás, e no ficar para trás ela tem o primeiro contato, digamos, que não foi um contato visual, né? O primeiro, ela viu, sentiu como se fosse uma rajada de vento, e daí olhou para trás, não viu nada, uma segunda rajada de vento, e quando ela olhou para frente, ela ali naquela gruta, ela conseguiu e viu, e teve a primeira imagem da aparição, e eu até me arrepio imaginando assim a cena, onde ela descreve depois com tanta maestria a imagem, né? Que é essa imagem que a gente já conheceu, que talvez você consiga colocar aqui no cantinho da tela. E aí foi, então, Rafael, como você disse, ela sente aquele vento, não vê que a árvore balançou, ela pensa, mas que negócio é esse, né? E aí vê saindo da gruta essa luz, ela chama de uma dama, né? Um yundem, que estava de branco, uma faixa azul, um cinto azul e duas flores douradas ali nos pés. E é interessante que nessa primeira aparição, Nossa Senhora não fala nada. Sim. Entra mudo e sai calada, né? E tinha o terço dourado também nas mãos, né? Nossa Senhora com essas flores douradas nos pés e o terço dourado na mão. Exato. E aí existem relatos também que contam. Aliás, eu vou até abrir um parêntese. O processo de canonização de Santa Bernadette é um processo que reuniu bastante documentação, e não só o processo dela, como o das aparições em si, porque pouco tempo depois das aparições, o bispo já decretou, o bispo local, que não tinha jeito de ser outra coisa que não fosse Nossa Senhora, não só por um embasamento de fé, um embasamento ali de depoimentos, mas por uma série de acontecimentos científicos que a gente pode até entrar em detalhes depois. Mas a grande questão é que existem relatos que dizem que nessa primeira aparição a mão dela não tinha força, ela tentava mexer o braço e não conseguia, e assim que Nossa Senhora fez o sinal da cruz, ela conseguiu acompanhar e fazer o sinal da cruz também, né? Então ela fez o sinal da cruz e as duas rezaram o terço ali junto, mas Nossa Senhora calada, acompanhando nas contas do terço, né? E ela veio falar só um tempo depois, né? E diz que assim esse momento foi revigorante para Santa Bernadette, porque depois ela encontra as meninas e ela fala: nossa, vocês falaram que a água do rio estava fria, mas não está fria, porque parece que tinha acontecido alguma coisa especial, que ela estava mais quente, ela estava com uma força diferenciada, né? E queria manter isso em segredo, não queria contar para a mãe. O que a irmã fez? Contou para a mãe. Contou para a mãe e irmão, né? E aí, então, assim, ela conta para a mãe castiga as meninas, né? Estão doidas, né? E assim, depois ela volta na gruta, né? Ela parte para novos encontros, porque parece que é uma atração, né? Ela sentiu um momento tão especial, ela queria repetir. Né? Ela sentia um impulso por retornar ali na gruta, e assim, da segunda vez que ela foi, né? Então, ela sentia esse impulso e, ao mesmo tempo, sentia medo, né? Porque no segundo encontro ela levou água benta consigo, né? Então, o que é essa imagem? Assim, ela se sentiu revigorada, se sentiu com uma presença grande de Deus, mas com a repreensão da mãe, com os castigos e tudo. Tem muitos relatos, não imediatamente depois do primeiro encontro, que ela foi esbufeteada, foi humilhada por estar blasfemando. Então ela volta com água benta e joga água benta na imagem ali no encontro, e Nossa Senhora sorri para ela, né? Nossa Senhora dá um sorriso nesse segundo encontro. Era até uma forma de fazer uma conferência, porque nessas broncas que ela tomou, muita gente falou para ela: isso aí que você está vendo é uma coisa demoníaca, isso aí é um espírito malévolo, né? Então ela falou: eu vou levar água benta, porque se for maligno mesmo, a coisa vai correr. Sim, né? sim, Assim, sim.
E aí, quando ela aparece lá com a água benta, Nossa Senhora se curva para ela jogar a água benta, né? Olha que coisa assim incrível. É maravilhoso. E o que acontece em seguida? Essa parte, assim, Cattivi Dominus, et custodis